Olá, ainda dentro das nossas reflexões sobre o quinto mandamento da lei de Deus, dentre esses 7 aqui que nós estamos no capítulo 2, não matar, nós ainda precisamos aqui falar a respeito desse item 2 e terminá-lo indo até o parágrafo 2301. Nós, da última vez, fomos até o 2287. Nós temos assuntos hoje, mais uma vez, polêmicos e algumas práticas criminosas que ferem o respeito que todos nós temos que ter para a pessoa humana. Todas as pessoas são dignas, são criaturas muito amadas por Deus. Então, qualquer violação a isso é um desrespeito à dignidade da pessoa. Quantas práticas erradas as pessoas às vezes têm, autoridades, nações, ao longo da história. É isso que nós vamos ver a partir de agora, desse parágrafo 2288 em diante, e o respeito à saúde. É claro que todos nós temos o dever de cuidar da nossa saúde. A saúde é um bem, um dom que Deus nos dá e nós, enquanto perdurar em nossos dias, temos que cuidar do nosso corpo e administrá-lo. Agora, sem incorrer em prejuízos para si mesmo, porque aí é uma forma de se matar e também respeitando a dignidade do próximo. Vamos ler e aos poucos nós vamos comentando todos esses ensinamentos da igreja que são de suma importância. Comecemos. O respeito à saúde. A vida e a saúde física são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para que haja condições de existência que permitam crescer e atingir a maturidade. Alimento, roupa, moradia, cuidado da saúde, ensino básico, emprego, assistência social. Se a moral requer o respeito à vida corpórea, não faz dela, no entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neopagã que tende a promover o culto do corpo, a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo, em razão da escolha seletiva que fazem entre os fortes e os fracos. Tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. No primeiro parágrafo, nós vemos o dever de todas as pessoas, principalmente do Estado, em proporcionar condições de dignidade a todas as pessoas. É um dever do Estado cuidar da saúde da população. E, infelizmente, aqui no nosso país, por exemplo, isso nem sempre acontece, né? Mas aqui, quanta coisa, né? Quantos serviços estatais precisam ser realizados para que as pessoas tenham alimento, roupa, moradia, cuidado da saúde, ensino básico, emprego, assistência social, ou seja, tudo aquilo que faz com que as pessoas tenham qualidade de vida. É um dever do Estado. E por isso, os cidadãos precisam escolher quem, por seu voto, escolher quem está de fato querendo proporcionar e buscar esse bem comum. Também a igreja ensina, isso vale para todas as nações. O catecismo da igreja é para todos os países, para todos os povos. Isso aqui não é só para o Brasil, mas a igreja ensina o que o Estado deve fazer. É um direito do cidadão, da pessoa,
ter esses serviços, porque todos nós dependemos uns dos outros, então é o Estado que tem que organizar. Já nesse segundo parágrafo, a gente já vê aí muitas vezes um desvio de conduta das pessoas, porque cuidar da saúde é um dever. Você procurar, por exemplo, uma academia por questões de saúde, tudo bem. Mas aqui se fala, e a igreja procura esclarecer isso também, de uma prática neopagã que existe, né, desde os tempos lá das Olimpíadas, quando começaram lá na Grécia, já o culto do corpo, o exibicionismo, a divisão de pessoas entre os fortes e os fracos, esse êxito esportivo. Embora tenha pessoas que ainda avançam mais para uma prática errônea, equivocada, de culto ao corpo, idolatria do próprio corpo, exibicionismo. A pessoa que está querendo ter um corpo sarado, né, um organismo cheio de, inclusive buscando até medicamentos, suplementos para ficar com bíceps, e vai toda hora no espelho e quer aparecer, né, mostrar o seu físico para as pessoas. Isso já chega a ser comparado a uma idolatria do próprio corpo, já chega à beira da perversão. Não é isso que a igreja recomenda, não, né? Cuidar da saúde é uma coisa. Agora, idolatrar o próprio corpo com um fisiculturismo, isso daí já não é mais recomendável. Continuando. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, abuso da comida, do álcool, do fumo e de medicamentos. Aqueles que em estado de embriaguez ou pelo gosto imoderado pela velocidade põem em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana, salvo indicações estritamente terapêuticas, constitui falta grave. A produção clandestina, o tráfico de drogas são práticas escandalosas. Constituem cooperação direta com o mal, pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. Isso nem precisamos comentar muito, porque todo mundo entende o quanto que a pessoa está se matando aos poucos, com embriaguez, com abuso da comida, gula, não tem limites para se alimentar, cigarro, medicamentos, pessoas que são hipocondríacas, né? Abusam também de velocidade nas estradas e às vezes embriagados. Quantos acidentes acontecem com pessoas embriagadas ao volante, matando pessoas, aleijando pessoas? Isso tudo é pecado gravíssimo, não só nas estradas, mas no mar. Abuso de velocidade com certos veículos que temos hoje também para práticas, né? E às vezes as pessoas no mar abusam de velocidade e causam danos, além de correr risco na sua própria vida e no ar. Às vezes nós temos aí pilotos acrobáticos que abusam também e outras práticas esportivas que nem precisamos aqui ficar dando exemplos, porque todos vocês conhecem, né, esses abusos que as pessoas têm com o próprio corpo e muitas vezes acabam prejudicando também o próximo. Quanto às drogas, não tem nem também o que comentar. É claro que o tráfico de drogas é um pecado grave, porque aqui diz
São práticas escandalosas. Na videoaula anterior nós falamos sobre o escândalo. O escândalo também é assassinato. O tráfico de drogas é um crime hediondo, porque incitam as pessoas a se mutilarem fisicamente com o uso de drogas, o que é completamente errado, é pecaminoso. A igreja, claro, sempre vai também enfatizar que isso não se pode fazer de jeito nenhum. O respeito à pessoa e à pesquisa científica. Aqui temos outro. Primeiro nós vamos ver o que a igreja ensina e depois dando alguns exemplos. Vamos ler. As experiências científicas, médicas ou psicológicas em pessoas ou grupos humanos podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. A pesquisa científica de base, também a pesquisa aplicada, constitui uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos postos a serviço do homem e promovem seu desenvolvimento integral em benefício de todos. Não podem, contudo, indicar sozinhas o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, do qual provém sua origem e seu crescimento. Portanto, encontram na pessoa e em seus valores morais a indicação de sua finalidade e a consciência de seus limites. Então, nessa primeira parte aqui, nesses 2 parágrafos, a igreja mostra que a ciência e a técnica na descoberta de medicamentos ou de tratamentos, todos procedimentos terapêuticos que levem a pessoa a ter uma vida digna, com uma saúde qualificada. Agora, não pode a ciência se arvorar em ser a única diretriz sem esse respeito para com a pessoa humana. Então, a ciência ela não pode ser absoluta e tudo pela ciência. Calma lá, é o que nós vamos ver a seguir, nesses outros 2 parágrafos, práticas criminosas que já foram feitas, praticadas na história da humanidade e que são também atentados que estão aí condenados pelo 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Vamos ler e a gente já vai entender. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da pesquisa científica e de suas aplicações. Além disso, os critérios de orientação não podem ser deduzidos nem da simples eficácia técnica, nem da utilidade que daí possa derivar para uns em detrimento de os outros, e muito menos para as ideologias dominantes. A ciência e a técnica exigem, por seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, do seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Pesquisas ou experiências no ser humano não podem legitimar atos em si mesmos contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O consentimento eventual dos sujeitos não justifica tais atos. A experiência em seres humanos não é moralmente legítima se fizer a vida ou a integridade física e psíquica do sujeito correrem riscos desproporcionais ou evitáveis. A experiência em seres humanos não atende aos requisitos da dignidade da pessoa, se ocorrer sem o consentimento explícito do sujeito ou de seus representantes legais. Então, começamos a ver que a ciência ela não está acima dos direitos das pessoas, de jeito nenhum. É pela ciência, faça-se o que for necessário. Calma, porque não é assim. A pessoa em primeiro lugar. Então, quando se fala de ideologias dominantes, por que não lembrar de certas práticas que médicos, que a gente lê na história do nazismo, quando
fazia experiências em pessoas vivas, com torturas aviltantes nas pessoas, dolorosas, verdadeiras torturas, em nome da ciência, para seguir uma ideologia dominante na época. Essas pesquisas, né, em pessoas, às vezes nem com consentimento explícito não se pode. Se tiver riscos à integridade física ou psíquica das pessoas, é terminantemente proibido. Por quê? Porque essas experiências no ser humano, elas não são legítimas em si mesmas. Não se pode fazer experiências no ser humano com tortura, com risco à sua integridade física ou psíquica. Então, a não ser que seja com riscos, né? Sem riscos, aqui falam desproporcionais ou evitáveis, mas pode ser que tenha casos que, tudo bem, com representantes legais, alguma prática, e não é por experiência, é para salvar a pessoa, né? Então, que fique bem claro isso daqui também. Pesquisas científicas em seres humanos, né, ao vivo, com tortura, com dores, com risco de morte, isso daí é crime, é pecado mortal. Transplante de órgãos. Mais um assunto aqui que nós precisamos entender de acordo com o ensinamento da igreja. Vamos ler. O transplante de órgãos é conforme a lei moral. Se os riscos e os danos físicos e psíquicos a que se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca para o destinatário. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre, meritório, merece ser encorajado como manifestação de generosa solidariedade. O transplante de órgãos não é moralmente aceitável se o doador ou seus representantes legais não tiverem dado seu expresso consentimento para tal. Além disso, é moralmente inadmissível provocar diretamente mutilação que venha tornar alguém inválido ou provocar diretamente a morte, mesmo que seja para retardar a morte de outras pessoas. Transplante de órgãos é moralmente ético, né? Se o doador não corre risco nenhum para o bem do destinatário. Nós temos aí transplante de rins, em que uma pessoa cede um de seus rins para outro, certos transplantes assim, que ambos terão sua qualidade de vida salvo, né? Sempre os cuidados necessários do transplantado e de quem foi o doador, mas é meritoriamente, né? É um ato nobre. Então, quanto a isso, sem problema, sem dúvida. Agora, quando não tiver não tem que dar um consentimento expresso dos representantes legais no pós-morte. Então é bom que as pessoas também deixem seus familiares avisados, né, que pode doar, em caso de morte, seus órgãos. Também é um ato de generosidade. Agora, já existiram crimes na história da humanidade, talvez ainda existam, quando, por exemplo, digamos que certas pessoas prisioneiras que já têm prisão perpétua, às vezes estão condenadas à morte, às vezes, né, nós já ouvimos falar sobre isso. É claro que é muito difícil de se comprovar, mas não é por isso que a igreja deixa de recomendar, né, que é errado de um ser humano vivo retirar órgãos, porque uma outra pessoa vai ver que está até pagando uma fortuna
para ter aí algum órgão, mas aí já é um transplante clandestino, criminoso, um crime hediondo. Provocar essa morte de uma pessoa para poder retirar órgãos dela, porque tem gente interessada na vida, ou aí em alguns lugares que se fazem essas cirurgias clandestinas a peso de dinheiro, a gente não consegue aqui comprovar isso ou mostrar exemplos, mas a igreja coloca no catecismo, né? Se isso acontecer, crime hediondo, é um escândalo, é pecado grave. Depois de transplante de órgãos, a integridade corporal, assunto desse parágrafo que vamos ler. Sequestros, tomada de reféns, fazem reinar o terror pela ameaça, exercem pressões intoleráveis sobre as vítimas, são moralmente ilegítimos. O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. Isso é gravemente contrário à justiça e à caridade. A tortura, a qual se serve de violência física ou moral para arrancar confissões, castigar culpados, amedrontar opositores, satisfazer o ódio, é contrário ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Fora das indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, amputações, mutilações, esterilizações diretamente voluntárias praticadas em pessoas inocentes são contrárias à lei moral. Quando a igreja diz são contrárias à lei moral, ferem a dignidade humana, é a mesma coisa que falar é pecado mortal grave. Quem pratica isso desobedece esse mandamento de Deus, que é o respeito à vida. Não pode. Então, tudo isso daqui também é fácil da gente, é só ler que a gente entende. Sequestro, reféns, tortura, violência física. Depois, quando a igreja fala desses direitos humanos, as pessoas ficam aí ensandecidas contra a igreja, que precisa sim denunciar isso aqui tudo. Às vezes, opositores políticos fazem também esses tipos de oposição física ou psíquica. Tudo isso é contrário à lei moral. Só quando, tem que fazer alguma amputação ou mutilação para salvar a vida de alguém, então é uma necessidade estritamente terapêutica. Tudo bem, mas tudo isso daqui são crimes que nós sabemos, o terrorismo, tudo isso nós sabemos que é pecado grave e ofende aí a Deus por desrespeito ao 5º mandamento. Continuamos. Em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja, os quais adotaram eles mesmos, nos próprios tribunais, prescrições do direito romano sobre a tortura. Ao lado desses fatos lamentáveis, a igreja sempre ensinou o dever de clemência e misericórdia. Proibiu aos clérigos derramarem sangue. Em tempos recentes ficou evidente que essas práticas cruéis não eram nem necessárias para a ordem pública, nem estavam de acordo com os direitos legítimos da pessoa humana. Ao contrário, essas práticas conduzem às piores degradações. É preciso trabalhar por sua abolição e é preciso orar pelas vítimas e por seus algozes. A igreja já pediu perdão por crimes também cometidos ao longo da história da humanidade. Aqui dizem os pastores mesmo, nem protestavam, fazia parte da cultura da época, perseguições políticas que acabavam nos tribunais eclesiásticos
e com torturas, inclusive com execuções, isso tudo lamentável, e hoje a gente entende que isso nem era necessário, não precisava, e está proibido, todos os clérigos, né? Essas práticas, né, são condenáveis, condenadas já pela igreja, já pediu perdão, né? Aconteceu, não tem mais como voltar, mas tudo isso, né, mancha a história da igreja também. Mas agora está proibido, não se pode mais, e se acontecer, também tem que ter punição e o cuidado da dignidade da pessoa, isso é fundamental. E agora nós estamos já nesses últimos 3 parágrafos do nosso encontro de hoje, com relação ao corpo das pessoas falecidas, o respeito aos mortos. Vamos ler. Deve-se dispensar atenção e cuidado aos moribundos para ajudá-los a viver seus últimos momentos na dignidade e na paz. Devem também ser ajudados pela oração dos familiares. Estes cuidarão para que os doentes recebam, em tempo oportuno, os sacramentos que preparam para um encontro com o Deus vivo. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e na esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. A autópsia de cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou de pesquisa científica. A doação gratuita de órgãos após a morte é legítima e pode ser meritória. A Igreja permite a cremação se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então nós temos aqui, claro, todo carinho, todo conforto aos moribundos e, sempre que possível, né, a unção dos enfermos, o sacramento que é praticamente um viático, né, uma ajuda, uma graça para a pessoa fazer a sua passagem, a sua Páscoa para o encontro com Deus. Enterrar os mortos é uma prática cristã, né, de caridade, de misericórdia, uma obra de misericórdia. Isso também não tem dúvidas. É claro que todo abuso, né, de corpos de pessoas falecidas também é moralmente contrário à lei de Deus. Todo respeito, né, aos mortos. Corpos são templos do Espírito Santo. Ninguém tem o direito de profanar nem o próprio corpo, nem o corpo do próximo. Também aqui tem uma recomendação sobre autópsia, quando é para investigar, né, um crime, por exemplo, ou por pesquisa científica, se houve consentimento expresso para que o corpo sirva para estudantes de medicina fazerem seus estudos. E isso também pode ser meritório, transplante de órgãos, nós já comentamos. Então também tem essa questão aqui moral no catecismo da Igreja. E por fim, sobre a cremação, muitas vezes as pessoas perguntam se a Igreja é contra ou a favor da cremação. Se é uma prática cristã, se tem fé na ressurreição, é sim permitido, né? A não ser que essa pessoa então não tenha essa fé, tal, então essa cremação nem é recomendável pela Igreja, mas isso acontece, né? Ela é feita em tantos lugares, hoje já virou uma prática geralmente comum. Então, é esse o assunto dos nossos estudos desse nosso encontro hoje. Ainda fica faltando o item 3, que vai falar da paz e da guerra. Quando que é permitido uma guerra, mas são em raríssimos casos. Assuntos para a nossa próxima videoaula. Fique inscrito no nosso canal, acompanhe essas reflexões, porque a nossa fé só tende a crescer
quando nós estamos buscando as coisas do alto, as coisas de Deus. E que Deus te abençoe.